Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao Acontece Agora. Estamos chegando com as principais notícias do Brasil e do mundo, com os destaques desta quinta-feira. Após quarentena de 2 semanas, especialistas da Organização Mundial da Saúde vão iniciar uma investigação sobre a origem da Covid-19. Durante mais de um ano, a China organiza essa investigação que vai durar semanas com o intuito de se livrar de qualquer responsabilidade na origem da pandemia. Os membros da missão deixaram a cidade de Wuhan para um destino desconhecido. Autoridades chinesas ressaltaram a importância dos especialistas poderem fazer o trabalho sem qualquer interferência política, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores na China. Esperamos que os Estados Unidos possam trabalhar com a China, ter uma atitude responsável, respeitar o trabalho duro do time dos especialistas da OMS, para que eles possam conduzir a pesquisa científica e rastrear as origens da Covid-19 livre de interferência política. Vocês viram só? Grupos organizados compram ações de outras empresas em dificuldade para prejudicar investidores que tentam ganhar com a queda dos papéis. Imagina se essa moda pega? O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou novas medidas para limitar a extração de petróleo e gás em terras federais. Com um modelo de negócios considerado arcaico, com a preferência por mídia digital, a GameStop começou a enfrentar dificuldades financeiras. Já era prevista a desvalorização das ações e a venda dos papéis da tradicional rede de lojas. Foi então que um fórum de discussão criou um movimento onde pequenos investidores fizeram a ação da GameStop disparar na Bolsa de Valores. A compra em massa de ações fez com que os papéis fossem valorizados, o que prejudicou quem apostava contra a empresa. Imagine você que uma ação dessa empresa, no final de dezembro, valia em torno de $19 e nesta semana chegou a $380. Fazendo uma conversão rápida, estaríamos falando em R$ 2.055. Isso significa que os papéis da GameStop subiram 134% nessa semana. Os investidores que se mobilizaram para comprar as ações fizeram isso com um único objetivo: desafiar os analistas das firmas poderosas de Wall Street. Vocês viram só? Grupos organizados compram ações de outras empresas em dificuldade para prejudicar investidores que tentam ganhar com a queda dos papéis. Imagina se essa moda pega? O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou novas medidas para limitar a extração de petróleo e gás em terras federais. Biden anunciou ainda a organização de uma cúpula de líderes climáticos em 22 de abril, o Dia da Terra e 5º aniversário da assinatura do Acordo de Paris. O governo elaborou uma ordem que vai suspender as concessões para exploração de combustíveis fósseis em territórios que pertencem ao governo. O texto, que não vai afetar os contratos já existentes, concretiza uma das principais promessas eleitorais de Biden. Além disso, os Estados Unidos vão se comprometer a proteger 30% das terras e águas federais até 2030, com o objetivo de interromper a decadência da biodiversidade. O memorando da Casa Branca explicou que o novo governo deseja transformar a mudança climática em uma prioridade de segurança nacional. Para isso, Biden planeja restabelecer um conselho presidencial de assessores científicos e outro que lidere a tomada de decisões científicas nas agências federais. O vulcão indonésio Merapi, um dos mais ativos do mundo, entrou em erupção lançando nuvens de cinza. A Indonésia é formada por 17 mil ilhas e quase 130 vulcões ativos. Por estar localizada no chamado Cinturão de Fogo do Pacífico, onde grandes placas tectônicas colidem, o arquipélago sofre atividades sísmica e vulcânica frequentemente. Situado próximo à capital cultural da Indonésia, na ilha de Java, o vulcão Merapi expulsou rios de lava nos últimos dias. Mas as autoridades mantiveram o alerta em um nível abaixo do máximo. E na quarta-feira, ele entrou em erupção, lançando nuvens de cinza, algumas com até 3.000 metros de altura. Foi possível identificar a lava descendo com força. As autoridades pediram aos moradores da região que respeitem a área de segurança de 5 quilômetros ao redor do vulcão. A última grande erupção do Merapi foi em 2010, quando mais de 300 pessoas morreram e 280 mil tiveram de ser retiradas da região. Essa foi a erupção mais potente desde a registrada em 1930, que causou cerca de 1.300 mortes.
E aqui no Brasil, em Mato Grosso do Sul, depois de uma pesquisa interna entre os funcionários, um cartório de Campo Grande decidiu oferecer um curso de como adotar a educação financeira e começar a poupar. Vamos conferir. Pietro Luigi Presta tem 17 anos, é auxiliar de cartório. Começou como estagiário e com o primeiro salário. Comprei um celular, foi a primeira coisa que eu fiz. E o restante eu fui gastando em coisas que eu não precisava, olhando o que eu achava, bom, eu vou comprar até acabar o salário. Depois da pesquisa realizada com os colaboradores, o RH percebeu que faltava um item importante: educação financeira. Por isso, o cartório decidiu investir no curso de finanças pessoais. Não importa o valor que se ganha, né? O que importa é como você administra esse dinheiro. Independente se a pessoa recebe um salário mínimo ou se ela recebe um salário de juiz, né? Então, se ela não administra bem as finanças dela, com certeza ela vai viver endividada. O tema do curso é Meu Salário, Minhas Regras. São orientações baseadas em planejamento, com metas objetivas tanto para o campo pessoal quanto profissional, traçadas de forma concreta e não apenas emocionais. O curso online tem uma linguagem simples e descontraída. Se você marcou sim para a maioria dessas perguntas, então você está no lugar certo. Mesmo sendo à distância, a mediação é presencial com atividades intercaladas. É muito dinâmica, é bem assertiva, desenvolver os colaboradores para que eles possam ter possibilidade de conquistar suas metas, seus sonhos. Depois que Pietro foi efetivado, percebeu a importância de poupar e pensar em sonhos maiores. O meu maior desejo é ter realmente o carro próprio, né, e a casa própria. Educação financeira é imprescindível para todo mundo. No sul do país, o risco de chuvas fortes diminui, mas o tempo continua instável na região. Vamos conferir como fica a previsão do tempo para hoje em todo o Brasil. A quinta-feira ainda será marcada por tempo instável no centro-sul do país. A chuva acontece a qualquer hora, com risco de temporais no centro-norte gaúcho, inclusive em Porto Alegre, no oeste-sul catarinense e no oeste do Paraná e sul de Mato Grosso do Sul. Já nas áreas gaúchas que fazem fronteira com o Uruguai, o sol volta a aparecer entre nuvens e já não chove. A chuva deve se concentrar entre a tarde e a noite na região de Florianópolis, em Curitiba, na maioria das áreas de São Paulo, inclusive na capital, e também sobre a maioria das áreas do centro-oeste. O tempo volta a ficar firme e não chove na região de Brasília, em praticamente todas as áreas de Minas Gerais, no Espírito Santo, Rio de Janeiro e no interior do Nordeste. Atenção para baixos índices de umidade relativa do ar entre Belo Horizonte e a capital fluminense. Por causa da circulação de ventos, ainda chove rápido nas capitais da costa leste do Nordeste e também sobre Fortaleza. O tempo continua muito instável entre o norte de Mato Grosso, a região de Porto Velho, Manaus e o centro-oeste do Pará. Nas demais áreas do país, dia de sol pela manhã, com pancadas isoladas entre a tarde e a noite. A mínima prevista em São Paulo é de 21 graus, faz 16 graus pela manhã em Brasília e em Belo Horizonte e mínima de 24 graus em Salvador, máxima de 32 graus em Cuiabá, faz 29 graus em São Luís e no Rio de Janeiro, calorão à tarde com máxima prevista de 39 graus. O Acontece Agora fica por aqui. Eu volto às 11 da manhã para falar sobre vacinação. Você sabia que quem desrespeitar o calendário de imunização pode responder por até 14 crimes? Eu volto em menos de uma hora para explicar melhor essa história. Te espero.